do quarto ano, boa tarde a todos. Hoje, quinta-feira, mais uma aulinha de matemática. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre frações equivalentes. Lembrando, nosso combinado de sempre, a aula está sendo gravada, desligar microfones e câmeras. Ao terminar o exercício, não precisa ligar o microfone para avisar. Tia Andresa vai dar o tempo necessário para todos fazerem. Se quiser falar, levante a mãozinha que a tia Andresa autoriza, então, a participação de vocês. Pode mandar mensagem lá no chat que está privado, ok? Manda lá a mensagem para a tia Andresa. Joinha, joinha, beleza, belezura. Vamos lá, então. Apostila, página 60. Quem não fez, vai fazer com a tia Andresa agora. Quem já fez, porque quis adiantar, vai prestar atenção na explicação e vai fazer a correção. Se estiver errado, vai lá, pega a borracha e apaga e faz corretamente, ok? Então, vamos lá. Gente, exercício 4 da página 60. A gente viu na aula passada sobre frações equivalentes que, se nós pegarmos um todo e dividirmos eles em partes iguais, nós podemos ter, então, frações equivalentes. Por exemplo, se eu pegar um todo e dividir ele pela metade, e pegar um todo e dividir ele em 4 partes, e dessas 4 partes eu tomar 2, eu também vou ter a metade. É interessante vocês saberem que as frações equivalentes, né, nós multiplicamos ou dividimos esse todo. E também é importante saber que todas as vezes que nós falamos em tomar uma metade, significa que nós estamos falando de frações com números pares, tá? Se eu peguei um todo, dividi ele em 3 partes, eu não tenho como ter uma metade desse todo. Então, esse todo só vai haver metades quando ele for dividido em números pares, ok? Então, vamos lá. Se você tivesse essas peças aí, essas peças, conforme nós aprendemos na aula passada, são oitavos, né? Porque essa torta não é pizza, essa torta foi dividida em pedaços. Então, essa torta aí, a torta de amora, né, foi dividida em 8 partes. Então, cada parte dessa torta representa um oitavo. Então, se você tivesse esses 4 pedaços aí, esses 4 oitavos, e sua cartela estivesse assim, o que você faria? Lembra que na aula passada nós aprendemos a fazer trocas. Então, vamos lá. Um aluno do quarto ano A, por favor, me diz o que você faria. Levanta a mãozinha para a tia Andresa. Pedro Aguiar, o que você faria, Pedro? Eu trocava 4 oitavos por uma metade, 2 oitavos por um quarto. Muito bem. Então, você conseguiria fazer essa troca aí. Ou você pegaria os 4 oitavos e trocaria por uma metade, ou você pegaria 2 oitavos e trocaria por um quarto. E aí, se você fizesse isso, você ia conseguir completar a torta da metade ou a torta dos quartos. Vamos lá. Um aluno do quarto ano B que queira me dizer o que faria, levanta a mão. João Paulo, o que você faria, João Paulo? Tia, eu botei assim. Eu colocava uma dessas peças para completar a torta dos oitavos. E o resto eu guardaria para uma troca. E o resto você guardaria para uma troca. Então, você ia completar a pizza dos oitavos, ainda iam sobrar 3 oitavos. E aí você, então, conseguiria fazer uma troca. Você ainda conseguiria trocar por um quarto e aí você conseguiria completar 2 tortas. Vamos lá. Um aluno do quarto ano C que queira participar. Tia, eu posso falar a minha? Depois, Murilo, na próxima oportunidade você fala. Um aluno do quarto ano C que queira participar. Levante a mão para a tia Andresa.
Ninguém do quarto ano C quer participar? Dou-lhe uma. Alanes, vai lá, Alanes, o que você faria? Eu botei assim, tia. Eu ficaria com uma peça para completar a torta dos oitavos. As outras 3 peças trocaria por um quarto da torta de quartos ou metade para completar. Então, olha só. Você ficaria com um oitavo e completaria a torta dos oitavos. Com os 3 oitavos que sobrou, o que você ia fazer? Você ia trocar, então, 2 oitavos por um quarto. Né? Olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos aí, então, dividindo, né? Estamos pegando esses pedacinhos, estamos juntando eles para nós podermos trocar. Aí você ainda ficar com um oitavo, e esse um oitavo você ia esperar a próxima rodada para trocar. Quem sabe você jogava o dado e vinha uma metade. Muito bem. Então, cada um faz o seu aí. Se não der tempo de fazer agora, pausa aí, para aí onde você está. Depois, no final da live, você responde a número 4, ok? Vamos lá para o próximo exercício, então. Olha só. Uma confeitaria, ela faz bolos retangulares, tá? O que são retângulos? Retângulos, né? São figuras geométricas planas que possuem lados diferentes, ou seja, tem 2 lados iguais em cima e 2 lados iguais nas laterais, então de comprimento e de altura. E esses bolos, eles são do mesmo tamanho, eles foram divididos em quantidades variadas de pedaços. Então, olha só, nós temos aí o primeiro bolo, o segundo bolo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Daqui a pouquinho, a tia Andresa vai pedir para vocês enumerarem esses bolos, tá? Para ficar mais fácil de nós fazermos as nossas próximas atividades. Então, prestem bastante atenção aqui, quarto ano. Toda vez que nós dividimos um inteiro, nós dividimos um todo em partes iguais, cada parte vai representar uma fração do inteiro, tá? Cada parte irá representar uma fração do inteiro. Ou seja, nós temos esse primeiro bolo aqui, ó. Esse primeiro bolo, ele foi dividido ao meio. Ele foi dividido em 2 partes iguais. Nós temos sempre que lembrar que as frações são divididas em partes iguais. Se não tiver dividido em partes iguais, eu não tenho como representar esse número em fração. Então, nós temos aqui um bolo que foi dividido em 2 partes iguais. Olha só, está dividido em partes iguais. Esse pedaço representa uma parte do todo. Esse outro pedaço também representa uma parte do todo. Então, quando nós vamos representar isso em fração, nós fazemos isso aqui, ó. E é isso que vocês têm que fazer, porque lá na letra A está dizendo assim: escreva em cada pedaço a fração do bolo que ele representa. Então, em cada pedaço, eu vou representar a fração do bolo. Ou seja, primeiro eu vou ver em quantas partes meu bolo foi dividido. E aí, cada parte dessa representa uma fração do todo. No bolo que foi dividido em 2 partes, cada pedaço do bolo, ó, eu represento assim: 1/2 e 1/2. Então, vocês vão escrever aí no bolo de vocês em cada pedaço dele. 1/2, 1/2, ou seja, 1/2 e 1/2. No segundo bolo, foi dividido em 4 partes. Então, cada pedaço representa uma parte do todo. Então, esse aqui representa 1/4, esse aqui representa 1/4, esse aqui representa 1/4 e esse aqui também representa 1/4. Então, é isso que vocês farão nesse bolo que está dividido em 4 partes. Tia Andresa agora vai dar um tempinho para vocês fazerem o do bolo que está dividido em 8 partes, o do bolo que está dividido em 6 partes, o do bolo que está dividido em 3 partes e o do bolo que está dividido em 10 partes, ok?
Vou dar aí 2 minutinhos para vocês fazerem essa atividade. Então, vamos lá, agora vamos fazer a correção dessas atividades do número 5 da página 60. Então, no nosso terceiro bolo, esse bolo foi dividido em 8 partes, então cada parte desse bolo, né, equivale a 1/8. Então, vou colocar lá a minha fração, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 e 1/8. Depois, no próximo bolo, foram divididos em 6 partes. Então, cada pedaço desse bolo representa uma fração. Então, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 e 1/6. Depois, nós temos um bolo que foi dividido em 3 partes. Cada parte desse bolo vai representar uma parte do todo. Então, aqui nós temos 1/3, 1/3 e 1/3. Espero bem que esse ano a gente ainda aprenda a fazer a soma das frações. Tia Andresa explicou mais ou menos na aula passada, mas provavelmente mais para frente nós iremos aprender, tá? Fazer soma e subtração de frações. E aí, o último pedaço, né? Esse último pedaço foi dividido em 10 partes. E como a Maria de Fátima bem disse, na nossa última aula, na nossa última live, nós chamamos então de décimos, porque foi dividido em 10 partes. Então, nós temos aqui 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 e 1/10, tá? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Quero que vocês vão lá no bolinho que foi dividido em 2 partes, escreva primeiro. No bolinho que foi dividido em 4 partes, segundo. No bolinho que foi dividido em 8 partes, terceiro. No que foi dividido em 6 partes, quarto. No que foi dividido em 3 partes, quinto. No que foi dividido em 10 partes, sexto. Para que isso, tia Andresa? Para facilitar nas próximas atividades que faremos, ok? Bora lá, então. Letra B. Tia Andresa trouxe até um pedacinho do bolo e colocou aí do lado. Na apostila de vocês não vai ter esse bolinho aí. Tia Andresa trouxe aqui para facilitar a compreensão da atividade. Então, vamos lá. Se você comprar 3 partes do bolo que foi dividido em 6 partes, que fração do bolo vai levar? Então, olha lá, o bolo foi dividido em 6 partes. Dessas 6 partes, nós tomamos 3, ou seja, nós iremos comprar 3. 1, 2, 3. Se você comprar 3 partes do bolo dividido em 6 partes, que fração do bolo você vai levar? Quem gostaria de responder, pode levantar a mão. Quem gostaria de responder, pode levantar a mão. Jonathan, pode responder, Jonathan. 3 cestos do bolo. 3 cestos do bolo, muito bem. Alguém respondeu de outra forma? Pode levantar a mão. Letícia, como você respondeu? A metade. Muito bem, Lelê. Ou nós podemos dizer que estamos levando 3 cestos do bolo, tá? 3 cestos do bolo. Ou podemos dizer que estamos levando a metade. Olha aí a equivalência que nós falamos na aula passada. Então, quem colocou a metade está certo, mas tia Andresa vai pelo tradicional. Então, vou colocar lá. Vai levar a metade ou 3 cestos do bolo. Então, você pode colocar isso aí em forma de fração ou forma escrita. Tia Andresa colocou na forma escrita a forma mais tradicional de dar a resposta. Então, se você comprar 3 partes do bolo, dividido em 6 partes, que fração do bolo vai levar? Então, vai levar a metade ou 3 cestos do bolo.
Muito bem. Próxima. Um cliente quer comprar a metade de um bolo. Quer comprar metade. Quais deles já tem a metade cortada? Então, vocês vão lá no bolo de vocês, lá na atividade, lá onde tem todos os bolos, e aí vocês verão lá quais deles já tem a metade cortada. Tia, posso responder? Daqui a pouquinho. Lembra que a tia Andresa disse o seguinte: para ser considerado, né, um todo, que eu tomei a metade desse todo, a fração de 1/2, nós temos que considerar que todo este inteiro foi dividido em números pares. Então, uma dica aí para você responder a letra C. Um cliente quer comprar metade de um bolo. Qual deles já tem a metade cortada? Então, vocês vão lá na atividade anterior, lá onde tem os desenhos dos bolos, vocês vão ver quais bolos já tem a metade cortada, ok? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês fazerem essa atividade. Então, vamos agora responder a letra C. Esther, responde para a tia Andresa a letra C. Um cliente quer comprar metade de um bolo. Quais deles já tem a metade cortada? O primeiro bolo. Só o primeiro? Quem quer concluir a resposta da Esther? Ana Júlia. Pode falar, Ana Júlia. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o sexto. Muito bem. Alguém fez diferente? Que queira responder? Não? Olha como é que a tia Andresa colocou, hein? Vamos lá. Olha como a tia Andresa colocou aqui. Todos os bolos já têm a metade cortada, exceto o quinto bolo. Por que que o quinto bolo não tem a metade cortada? Quem gostaria de responder, levanta a mão. Porque ele não é um número par. Ai, mas quem está respondendo sem levantar a mão, hein? Meu Deus! Quem quer responder levantando a mão, por favor. Vai, Maria de Fátima, por quê? Porque o número 3 não tem a metade. Muito bem, o número 3 é um número ímpar, né? Então, nós não temos como dividir ele em 2. A gente dividir ele em 2 vai sempre sobrar uma parte, ok? Muito bem. Então, vamos para o próximo exercício. Já trouxe aí também mastigadinho para vocês, ó. Em cada um desses bolos, quantas partes representam a metade? Esther, você pode colocar lá na outra atividade. Todos os bolos, exceto o quinto bolo, tá? Vamos lá. Em cada um desses bolos, quantas partes representam a metade? Escreva também em forma de fração. Então, eu vou fazer o do primeiro bolo e o do segundo bolo para vocês verem como é que é para fazer. Depois, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, vocês farão sozinhos, ok? Então, vamos lá. Todo mundo prestando atenção no primeiro bolo. O primeiro bolo, quantas partes representam a metade? Ora, se está dividido em 2 partes, apenas uma parte irá representar a metade. Então, uma parte. Então, eu tenho ali, ó, uma parte para eu representar a metade. Então, como que eu vou responder isso, tia Andresa? Simples. No primeiro bolo, a metade é uma parte. Então, no primeiro bolo, a metade é uma parte. Acabamos a resposta? Não, porque o enunciado continua pedindo mais uma coisa. Escreva também em forma de fração. Então, como que eu represento metade em forma de fração? Então, 1/2, ok? Vou fazer o exemplo do segundo, hein? Como que nós faremos aqui o segundo? Vamos ver quantas partes nós precisamos tomar para termos a metade do bolo. Ora, se está dividido em 4, eu vou precisar de tomar 2 partes. A metade de 4,
2. Então, vou dividir esse bolo e dividiu em 4 partes e eu tomei 2 partes. Então, como nós iremos responder? No segundo bolo, a metade equivale a 2 partes. No segundo bolo, a metade equivale em 2 partes. Então, como que eu faço essa fração? Olha lá, como é que eu coloco essa fração? 2 quartos. Então, no primeiro bolo, a metade é 1 parte, a fração 1/2. No segundo bolo, a metade equivale a 2 partes, 2 quartos. Agora, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o bolo 3, o bolo 4. Não sei se dá para fazer o bolo 5, vocês irão me responder depois. E o bolo 6, ok? Então, vamos lá, hein? Tia Andresa vai dar uma pausa aqui na nossa gravação e daqui a pouquinho a gente volta para fazer a correção. Então, vamos fazer a correção agora das nossas atividades. Olha só, no terceiro bolo, ele foi dividido em 6 partes, ok? 6 partes. Então, para eu ter a metade desse bolo, eu preciso ter a metade de 6 partes. Então, 6 dividido por 2... Ah, não, desculpa, 8 partes. Tia, são 8 partes. Isso, são 8 partes, são 6 não. 6 é o quarto bolo. Então, vamos lá. Metade de 8 igual a 4. Então, 1, 2, 3, 4. Um aluno do quarto ano A, como que eu faço essa resposta? Ninguém? Quarto ano B, Murilo, como eu faço essa resposta? Aqui, tia, eu escrevi assim. No primeiro bolo, a metade é 1. No segundo bolo, a metade é 2. No terceiro bolo, a metade é 4. No quinto bolo, não é possível ter metades, porque é um número quebrado. No sexto bolo, a metade é 5. Depois eu coloquei as frações. Beleza, então. Então, como é que fica no terceiro bolo? Ó, no terceiro bolo, a metade equivale a 4 partes, né? Porque se eu tenho 8 partes, eu preciso pegar a metade. Então, eu vou dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. Então, como é que fica essa fração? 4 oitavos, porque nós vamos somar cada uma. 1, 2, 3, 4. Então, 4 oitavos. No quarto bolo, foi dividido em 6. Então, 1, 2, 3. Para eu pegar a metade. Metade de 6 igual a 3. Resposta: no quarto bolo, a metade equivale a 3 partes. Como que fica a nossa fração? 3 sextos. No quinto bolo, não é possível, né, gente? Porque nós não podemos dividir 3 partes ao meio, né? Vai ficar, como o Murilo disse, vai ficar um número quebrado. Então, no quinto bolo não tem o que fazer. No sexto bolo foi dividido em 10. Como foi dividido em 10, nós vamos dizer o quê? Responde para mim então, João Paulo. O sexto? Isso. O sexto bolo. A metade é 5 partes e a fração seria quinto décimo. 5 décimos. Muito bem, João. Então, no sexto bolo, a metade equivale a 5 partes, fração 5 décimos, ok? Meus amores, agora vamos para o intervalo. Quem não conseguiu copiar, espera aí um minutinho que a tia Andresa já volta. Tia, volta. Beijo. Eu tô na última. Tchau, tia.